Estamos aqui nesse presente, eu sou a professora Isabela Oliveira, sou professora da Faculdade de Comunicação e também consteladora, primeira licenciada em Psicologia Sistêmica do Brasil, também tenho um mestrado em Psicologia Sistêmica, entre várias outras formações, e estamos aqui em parceria com a Finatec para trazer o que há de melhor da filosofia de Bert Hellinger, já que essa é a semana do seu aniversário. Então, eu passo para o Guido a palavra para que ele possa conduzir o trabalho de hoje, já que ele é o expert na área de empresas e vai conduzir o nosso trabalho no dia de hoje. Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui presentes, ao pessoal da técnica, da organização e a tudo que nos possibilitou nos reunirmos mais uma vez. Obrigado, Isabela. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença. Finatec por nos fazer esse sponsoring, nos trazer essa audiência e esse tema. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou no mercado financeiro, sou engenheiro, tenho MBA, sempre trabalhei na área de investimentos. E quando aquela carreira começou eu achei que já tinha feito tudo o que eu queria fazer, eu comecei a me dedicar ao desenvolvimento humano. E o motivo isso foi porque, em paralelo à minha carreira, eu sempre desenvolvi outros trabalhos, quer seja meditação, trabalhei no centro espírita, são 22 anos que me envolvi com a constelação, e eu percebi a importância disso na minha vida e como isso impulsionou a minha carreira e o meu relativo sucesso. Quando olho para a minha carreira profissional, considero um grande sucesso, foi muito além das minhas expectativas. Então, estamos aqui hoje para falar de constelação. Eu sou um constelador formado, faço também workshops e trabalhos nessa área. Então, nós vamos falar hoje da aplicação, ou esse olhar sistêmico dessa filosofia, né, que é a constelação nas empresas, falar um pouco de carreira, sucesso, abundância, dinheiro. São temas interessantes que todos nós temos interesse. Mas antes de começar, eu queria ver, não sei se a professora não quer nos conduzir num pequeno exercício para a gente chegar de verdade, né? A gente chegar também com o corpo, com a alma, coração, né? Com a mente, tudo junto. Professora. Sim, e antes de começar, eu gostaria de dar uma pequena explicação sobre o nosso mundo interior. O nosso mundo interior, o nosso inconsciente, ele é formado por imagens, por registros, que na verdade não são apenas imagéticos, mas são registros multissensoriais, onde tem muitas vezes um pensamento, pode ter uma imagem, podem ter sons, podem ter sensações. Então, ao longo dessa pequena meditação, eu vou conduzir a todos nós a um centramento e também a entrar em contato com uma imagem interior. Não se preocupe se você não encontrar nenhuma imagem e, por exemplo, sentir algo ou ter algum tipo de sentimento, não importa. E também não importa se não encontrar nada, pois o centramento já será muito útil para o que vem na sequência. Então, antes de mais nada, nós vamos soltar o ar velho do nosso pulmão pela boca, sem inspirar, sem fazer assim, ó. Não, a gente solta o que tem de velho em primeiro lugar, pela boca aberta. Inspiramos pelo nariz, vamos aí acomodando o nosso corpo, soltamos o ar pela boca. Levantamos até um pouco os ombros, se for preciso, abrindo a caixa torácica e ao expirar, relaxando, chegando na cadeira. Mais uma vez. Uma última vez. E na expiração, vamos fechando os olhos. Não controlamos mais a respiração. Respiramos apenas pelo nariz. E como se nós estivéssemos
construindo uma sintonia com a vida, encontramos dentro de nós um sim, um sorriso, uma atitude interna de abertura. Prestamos atenção ao nosso corpo, começando pela respiração. O ar que entra, mais frio que o ar que sai. Percebendo também como estão as batidas do nosso coração em relação à respiração. Apenas percebemos. Nos percebemos aonde estamos, no ambiente onde estamos, o nosso corpo. E, ao mesmo tempo, ampliamos a nossa percepção para essa vastidão do universo. Agora, internamente, olhamos para nossa mãe. Como ela está na nossa imagem, que sensações são despertadas, que movimentos surgem. Que idade eu tenho diante da minha mãe? Que idade a minha mãe tem? E agora você se concentra em si mesmo e se lembre daquela sensação onde você estava perfeitamente seguro no ventre da sua mãe. Tão pequeno que seu corpo parecia um universo. E agora você olha novamente para sua mãe à sua frente. E perceba se é possível sorrir-lhe e agradecer pela vida. E nós expiramos pela boca. Inspiramos pelo nariz. Expiramos pela boca. Inspiramos pelo nariz. E calmamente vamos abrindo os olhos.
Com você, Guido. Obrigado. Pela forma como está constituído aqui, eu não posso me tirar do mute. Eu tinha me colocado no mute para não atrapalhar. Obrigado, pessoal da técnica. Bom, vamos lá. Então, no começo dessa semana, para quem não esteve presente, falamos bastante do Bert, claro, essa semana do seu aniversário. E a ideia de que o Bert Hellinger ele observou a vida para tentar entender como funciona o mundo, observando e decodificando através da fenomenologia, daquilo que se pode enxergar, efeitos que podem ser enxergados aqui. E essa filosofia aplicada, que a gente chama de constelação, ele percebeu que a vida se organiza em sistemas, o primeiro do qual é a família, o sistema para a vida continuar evoluindo. Então, protegem as pessoas. A família nos protege, nos acolhe. E outros sistemas são países, nacionalidades, partidos políticos, empresas. A gente pertence a vários sistemas, mas o primeiro, nosso, é a família. E discutimos que eles ajudam a perpetuar a vida, proteger e perpetuar. Então, os sistemas sempre procuram sobreviver e tentam se perpetuar. Então, para isso, ele percebeu, Bert, que tem regras, o que ele chamou de ordens. No caso da família, por exemplo, que se eu venho para esse mundo, eu automaticamente pertenço biologicamente a uma família. Um espermatozoide de um homem, o óvulo de uma mulher, se juntaram para me criar, e eu faço parte desse grupo agora, biologicamente, geneticamente. E esse pertencimento é diferente dos demais sistemas. Eu posso sair, transitar, me excluir de sistemas. Se é conveniente ou não fazê-lo, depende do caso. Mas a família não. Eu pertenço por definição. Então, apenas para ver essa ordem, o que é uma desordem? Discutimos longamente nas outras sessões. É quando, por exemplo, alguém da família é excluído. Vamos dizer que alguém que tem problemas mentais, é considerado um louco. Muitas vezes as famílias, as pessoas excluídas, a vida não deixa. Como se fosse uma força invisível que diz, essa é uma desordem, que de alguma forma depois acaba aparecendo através das gerações da família. Eu estou comentando isso apenas resumindo, porque veremos as diferenças que existem nas empresas. A ordem de chegada, e que está ligado à hierarquia, também é muito importante. Para que esse sistema possa se perpetuar, as pessoas que chegam antes, por exemplo, nossos pais, eles sabem mais sobre as duas famílias que constituíram esse sistema ao qual eu pertenço, e, portanto, eles têm uma precedência, me é devido um respeito, tem uma ordem, uma hierarquia muito clara. Se alguém se acha mais do que os pais, quer mandar mais a família, usando uma expressão popular, isso cria uma desordem também. Uma parentificação, ou seja, alguém que se acha mais do que seus pais, isso cria uma desordem. E há também uma regra a ver com o equilíbrio de trocas. O dar, por exemplo, dos pais para baixo tem um sentido, uma lógica e uma ordem, o contrário já é mais delicado. Então, esses sistemas, dependendo do sistema, tem como se fossem regras, onde um clube, que tem um condomínio, tem suas regras, tem suas ordens, e quando alguém quebra essas ordens, tem uma desordem. Então, não podemos sair da nossa família, podemos até nos excluir, não ver mais as pessoas, mas nunca poderemos sair da nossa família, fazemos parte. Podemos trilhar caminhos novos, no caso da família? Sim. A minha família pode ser todos intelectuais, e eu posso perfeitamente ser uma pessoa que só adora esporte. Se eu fizer isso com respeito, eu posso sim virar para a minha família e falar, tudo isso que está aqui eu adoro, é de onde eu vim, uma família de intelectuais,
mas agora quero explorar isso na minha vida, com todo respeito. Normalmente a vida conspira para ajudar pessoas assim, porque trazem novidade, movimento à família, mas sempre respeitando as ordens. Então isso é um movimento natural e que normalmente tem até o apoio, vamos dizer assim, da vida. Outra coisa que ele percebeu é que as informações, tudo que existe está num campo, o campo morfológico. Lá está tudo que já aconteceu com cada um de nós e com as nossas famílias. E ele percebeu que, juntando um grupo de pessoas com um propósito, alguém, por exemplo, quer olhar com sinceridade algo que acontece na sua vida e não consegue explicar, talvez já fez terapia, mesmo assim não resolveu. Então, essas desordens, ele percebeu, estão no campo também, da minha família, desse campo enorme, dessa nuvem de informações, para usar um termo moderno. Então, elas permanecem na família e me afetam de forma inconsciente, invisível. Então, mas se é inconsciente e invisível, como é que eu conserto isso? Então, ele percebeu que através de trabalhos como constelação, algo pode ser trazido à luz. E talvez, nossa, eu me sinto extremamente nervoso, às vezes acho que eu vou enlouquecer, e às vezes é porque me identifico com alguém que foi excluído da minha família. As famílias, falamos bastante, são permeadas por amor, mesmo quando a gente acha que não amamos profundamente nossas famílias, amamos sim, muitas vezes até invisível, brigamos, achamos que nem fazemos parte, mas amamos profundamente no inconsciente. E às vezes, para essa pessoa foi excluída, é uma desordem. Eu, de forma infantil, quero trazer a pessoa de volta. Não vou te deixar sozinha nessa loucura, eu também vou me sentir um pouco louco. Então, o que ele percebeu? Que, por exemplo, numa constelação, eu posso perceber isso, visualizar isso através dos representantes, e de repente dizer, uau, eu tenho uma outra opção. Eu tenho a opção de, talvez, honrar esse antepassado, fazendo o melhor na minha vida. Não preciso enlouquecer como ele ou ela, mas posso, sim, fazer algo de bom na minha vida, sempre reconhecer que existe essa pessoa que está dentro de nós e dentro da nossa família. Então, isso no mundo dos sistemas, vamos dizer assim, familiares. E nas empresas? As empresas também são, como eu disse, são sistemas, né? E eles têm uma função. Se a família tem uma função de proteger seus membros, apoiar os seus membros e perpetuar essa genética desse grupo, as empresas estão a serviço de algo que a sociedade precisa. Não sabemos por quê, acho que nem o Bert entrou demais nisso, mas parece que a humanidade está num caminho de um desenvolvimento desigual, ora damos 2 passos para trás antes de dar o próximo para frente, como humanidade, mas é sempre um desenvolvimento contínuo. Saímos das cavernas e estamos indo para Marte, em termos tecnológicos. Nas cavernas, qualquer um que não era nossa família, a gente ia atrás com o osso na mão para lhe dar na cabeça. Ainda parecemos assim, às vezes, verdade seja dita, mas é um pouco diferente a estrutura da sociedade, o que ela evoluiu, o que ela cresceu, o que ela enriqueceu. Então, de repente tem uma necessidade nova de um serviço ou de um produto. Um empresário, isso vale para outras organizações, pode ser uma organização sem fins lucrativos, por exemplo. Então, um empresário, no caso de uma empresa, percebe, ele é aspirado por essa necessidade, ela existe no campo. O empresário é uma pessoa que é sensível às necessidades da sociedade. E ela pode ser fabricar armas, porque ainda precisamos de armas desse planeta, porque ainda não chegamos lá, infelizmente. Ou uma plantação de flores. Para a vida, isso não é essa questão. Mas se há uma necessidade, e aliás é comum, quando tem uma novidade tecnológica, ou uma tecnologia permite agora novos serviços. Normalmente, várias pessoas no planeta ao mesmo tempo, parece até plágio, têm ideias similares, são aspirados. E ele, então, cria uma empresa, ou ela cria uma empresa para atender, para fazer, está a serviço da sociedade, para conseguir prestar esse serviço, ou produzir esse produto, oferecer esse produto.
Agora, aliás, como as famílias, os sistemas tentam sobreviver. As empresas nem sempre sobrevivem. Às vezes já passam um período e sua função acaba. Se eu sou uma empresa que fabrica, não sei, locomotivas a vapor, hoje talvez ninguém queira comprar uma locomotiva a vapor, não precisa mais, tem soluções melhores. Algumas empresas se adaptam à novidade, às novas tecnologias, às novas necessidades e caminham, e outras não. Ficam pelo caminho, isso faz parte da vida, como nós também, nossas famílias também podem desaparecer numa guerra, numa doença, por falta de fertilidade em uma determinada geração, mas a família terá exercido a sua função durante aquele período. E como são as regras? Na empresa não tem exatamente essa ideia do pertencimento. Esse fundador é fundamental. Aliás, empresas inteligentes colocam foto do fundador no saguão ou no site, dizendo daqui que a gente veio. Ah, sim, Guido Padovano, aquele gênio lá do sei o quê, né, da eletrônica, criou um trequinho aqui, que foi o começo da nossa empresa. E mesmo que a pessoa já não for mais sócio, mesmo que não estiver mais vivo ou pertencente diretamente da gestão, reconhecer, porque essa pessoa está conectada com algo maior. Ela está conectada com a fonte, que é a fonte da inovação, dessa ligação com o que o mundo quer, precisa. Então, manter essa ligação é sempre importante, através dessa homenagem. Mas nem o fundador ou fundadora necessariamente pertence à empresa para sempre. Nesse sentido, pertence, mas não pertence ao dia a dia. Então, as pessoas podem ser, inclusive, afastadas. Se eu sou um funcionário, numa família não posso deixar de pertencer, é biológico, é genético, mas uma empresa, sim. Eu, se sou um funcionário e eu, por qualquer motivo, não sou mais a pessoa certa, e vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a um minuto, para aquela empresa, eu posso, sim, ser afastado ou me afastar. Um acionista pode vender sua participação, tem essa flexibilidade, porque tudo é voltado para que a função daquela empresa seja feita da melhor forma possível. E é por isso que nas empresas a regra mais importante é o equilíbrio de trocas, porque em última análise é isso. Se eu sou um funcionário, eu trago o meu talento e dou o meu tempo, me dedico à empresa e recebo um salário justo em troca. Essa é a relação, e o que eu faço ajuda a empresa a alcançar os seus objetivos. Então, o foco é a contribuição de cada um. Estar a pessoa certa no lugar certo para que o objetivo maior, que no caso da empresa é lucro, sim, para que aquele lucro seja reinvestido, para que ela cresça e continue se desenvolvendo. Bom, essa minha contribuição é que interessa. Então, e a coisa da hierarquia de quem chegou primeiro? Também existe nas empresas. Bom, o fundador é um bom exemplo, mas também quem já está lá, como no sistema da família, sabe mais. Está lá mais tempo, mesmo tendo tido dificuldades assim, o assado, aquela pessoa sabe mais. Então, um executivo, ou um consultor, ou um profissional que entra numa empresa, se for inteligente, primeiro respeita o que foi feito até aquele momento pelos seus antecessores. Em vez de já sair criticando, isso aqui é uma porcaria, como assim? Podia fazer melhor assado? A primeira coisa que se faz, e até tem a ideia dos 100 dias, né, na área de trabalho, na consultoria tradicional, os primeiros 100 dias a gente tem que mais aprender, com muita humildade, tentar entender o que acontece, porque podemos ser muito bem treinados, muito inteligentes, muito preparados, mas daquele sistema entendemos menos do que já está lá. Mas sim, pode entrar uma pessoa jovem e virar presidente da empresa. Se aquela pessoa for a mais adequada, mais competente, tiver a contribuição mais importante a dar, dentro do mundo sistêmico, não há problema algum com isso. Claro que terá que fazer isso com sabedoria, terão pessoas mais velhas, mais experientes lá, mas isso é possível.
A hierarquia é absolutamente fundamental numa empresa. Sabe, hoje a gente tem um pouco a ideia, eu já investi muito em startups, então não é uma coisa que eu não conheça. A ideia de ter, talvez, organizações mais planas, ou mais democráticas, mais fluidas também, onde até por cada projeto tem uma organização diferente, né? As coisas são menos fixas e menos estáticas. Mas, se você observar com atenção, mesmo num ambiente desses, sempre tem liderança. Mesmo num ambiente desses, alguém vai ter que tomar decisões difíceis. Quando tem um conflito, alguém vai ter que tomar essa decisão. Nós vamos para a direção A ou B. Em algum momento, tem alguém que toma essa decisão, ou porque é o acionista, ou porque é o presidente. Então, por mais que as organizações estão se adaptando à nossa sociedade, até para capturar a contribuição mais fluida e dinâmica das pessoas, a hierarquia no mundo sistêmico é fundamental. Quando fazemos uma constelação, estamos sempre de olho para ver como está essa estrutura, que não é uma estrutura mais tão formal, mas ainda assim muito importante. A direção, tanto é que dentro, em termos sistêmicos, a direção, os diretores são mais importantes do que os funcionários. Veja que uma filosofia espiritual, onde todos somos iguais, mas para efeito do sistema, empresa ou organização, se alguém tiver que sair, é melhor que saia a pessoa mais júnior. Bom, mas como assim? Não, é porque essa pessoa mais senior tem mais informação, ela é mais importante para a organização do que os outros. É um fato. É interessante, porém, que essas pessoas que estão na direção, elas têm sucesso e a organização melhora, cresce, aparece, na medida em que eles estejam a serviço dela. Da mesma forma como a empresa está a serviço da sociedade, seus gestores e acionistas têm que se lembrar de estar a serviço dela, do que for bom para ela, porque indiretamente estarão alinhados com o que quer a sociedade. Isso traz legitimidade, inclusive, da sua autoridade. Ligado a essa coisa do novo e do antigo, uma coisa se fala muito de inovação hoje em dia, tecnológica, em todos os sentidos. Na constelação, dentro desse olhar sistêmico, e acho que a minha experiência pessoal também bate com isso, a gente consegue inovar quando eu digo sim para o antigo. O novo existe quando eu digo sim para o antigo. Aceito, é o antigo que me trouxe até aqui, que é um tema comum nas famílias, nas empresas, em termos sistêmicos, aquilo que me trouxe até aqui, para aquilo, aquilo, eu devo muita gratidão, muito respeito, eu observo com atenção, antes de achar que é pouco, ou que não foi o suficiente, ou que não foi da forma correta. Um outro aspecto interessante, eu estou destacando aqui alguns aspectos das constelações, desse olhar sistêmico dentro do mundo das empresas. É interessante que aquilo que permite que a empresa continue operando, o mais essencial é o mais importante. E se na família o que flui é amor, na empresa o que flui é dinheiro. Atrás desse dinheiro tem amor, serviço, dedicação a algo. Em última análise, é sempre a ver com amor. Mas, sob o ponto de vista mais operacional, normalmente a pessoa mais importante depois do presidente é o diretor administrativo financeiro. Então, por exemplo, no hospital, os médicos e enfermeiros, meu Deus, são as pessoas mais importantes que se possa imaginar. Porém, na hora de tomar decisões, o diretor administrativo financeiro ou o presidente são mais legítimos para tomar as decisões, mesmo num campo como a saúde, por exemplo. Então, é interessante ver na empresa, e às vezes numa empresa, conforme o tipo de mercado, uma área é mais importante do que outra por necessidade, e observamos isso claramente se colocamos pessoas diferentes para representar as áreas de uma empresa, por exemplo. Mas, normalmente, nas empresas, o dinheiro, o lado de organização é fundamental.
que é meio que o núcleo duro em volta do qual tudo pode acontecer. Outro aspecto interessante é isso, o lucro é importante. Acionistas podem ficar ricos com a empresa? Podem, mas se eles tirarem excessivamente esse lucro e não reinvestirem, a empresa tende a minguar. Não só porque pode faltar capital, é porque há uma desordem. De novo, aquele dinheiro, em vez de ser usado para que ela cresça e consiga fazer serviços cada vez melhores, agora está no bolso dos acionistas. De novo, nada errado com isso numa medida razoável, mas isso às vezes vai levando uma empresa para a crise. Mais 1 ou 2 pontos, depois eu vou parar para a gente... Queria ouvir um pouco a Isabela do que falei até aqui. Despedidas são importantes. Se vamos demitir alguém, ou se nós queremos sair de uma empresa, como se fosse no relacionamento, na área sistêmica, é absolutamente necessário olhar ao que foi de positivo aquela relação. Então, eu sou um funcionário, quero sair da empresa, eu posso sair dizendo, vocês nunca me deram valor, eu posso olhar o copo meio vazio. O que me dá força para o próximo emprego e o que dá força para a companhia, eu virar e falar, nossa, eu aqui aprendi muito. Hoje, acho que vou ter oportunidades mais adequadas fora, mas vivenciei várias coisas, cresci como profissional, tive dificuldades, eu tive que lidar com elas. Então, idem quando a gente está demitindo alguém. A gente pode virar e falar, Dona Matilde, a senhora é uma incompetente, por isso mesmo a senhora nos decepcionou e muito. Boa tarde, a porta é serventia da rua. Essa é uma atitude que, ou simplesmente não reconhecer nada, ficar no silêncio burocrático. Isso, em termos sistêmicos, é péssimo. O certo é olhar para aquela pessoa, enquanto a senhora esteve aqui, a senhora nos ajudou, fez o seu melhor, deu para perceber. Hoje temos outras alternativas que nos interessam mais, mas estamos muito felizes do caminho que fizemos juntos. Outra coisa importante, injustiças internas e externas. Se eu demitir alguém sem nenhuma causa, uma pessoa que está operando bem, por exemplo, eu como diretor não gostei da cara da pessoa e apenas por uma questão pessoal, ou quem sabe, uma discriminação racial ou de gênero, enfim, eu demito essa pessoa. Isso é uma injustiça, isso é como se fosse um remo, que é um arrasto, que vai freando o barco. Isso tem que ser reconhecido quando isso acontece. Inclusive, às vezes, pós-fato, percebemos que algo não foi feito direito, que houve uma injustiça interna. Sempre que a gente puder tentar reparar, reconhecer, como empresa, ganhamos força. Injustiças externas. Nossa empresa pode poluir, querendo ou não, inclusive por acidente. A nossa empresa pode adotar práticas antiéticas ou não pagar impostos. Essas injustiças impactam a saúde da empresa, a força. E acho que alguém está me comentando aqui que para eu falar um pouco sobre o trabalho no setor público. Boa ideia, falarei. Então, já vou falar. Aliás, se a gente puder falar na carreira e profissão, mas podemos falar aqui, já. Então, uma injustiça externa prejudica a nossa empresa. E, às vezes, numa constelação, a empresa parece estar patinando, algo está acontecendo, quando se vê, aparece o problema. Uma injustiça, roubamos ou enganamos outra empresa, ou tomamos um ativo que não era nosso, e aquilo é um impacto fortíssimo, pode levar uma empresa, inclusive, a se inviabilizar. Finalmente, queria falar de 2 assuntos. Vou falar de funcionário público. Deixa eu falar de empresas familiares. Então, quando uma empresa familiar, a propriedade de uma família, na verdade, são 2 sistemas que tendem a se confundir um pouco. O ideal é que não se confundam, mas, naturalmente, se confundem. Às vezes, várias pessoas da família trabalham na empresa. E o que acontece aqui, de novo, é interessante. Ao se olhar para a empresa, o objetivo é o que for bom para ela, não para a família. Então, vamos dizer assim, na família, a filha mais velha, ela tem precedência com relação aos demais irmãos, certo?
Ok, mas isso é na família. Mas ela, eventualmente, pode não ser a pessoa mais competente para ser presidente, por exemplo. Nesse caso, sob o ponto de vista sistêmico, o que funciona, se for decidido que a irmã mais jovem é que é a certa para ser presidente, é que esta pessoa trabalhe como presidente. Se for sábia, ela vai sempre falar com os irmãos ou pais, se ainda estiverem vivos, e pedir a opinião deles sobre tudo que for importante. Dito isso, depois ela volta para a empresa, ou eles podem estar no conselho, por exemplo, e toma as decisões corretas dentro da cabeça dela, na liderança que é necessário por ela, porque ela é a pessoa mais competente. Isso cria toda sorte de confusão nas famílias, claro. Muitas vezes, não, é o filho homem mais velho, pronto, é ele que tem que tocar o negócio, às vezes é a pior pessoa para fazê-lo. Poderia parecer, pensando em termos sistêmicos, que ele seria a pessoa certa, porque na família ele é o mais sênior daquela geração, mas em termos da empresa isso não funciona assim. E falando um pouco de funcionário público, o funcionalismo público, então, nós falaremos de carreira, profissão, sucesso e abundância. A carreira pública, a pessoa está a serviço da sociedade, mais impossível, mas acontece, às vezes, algumas distorções. Por exemplo, às vezes as pessoas recebem pouco, ou então têm poucas condições de trabalho, inclusive por motivos políticos, né? O mundo público, claro, não tem um dono, é muito mais difuso, tem várias forças atuando, as pessoas se desmotivam muito, às vezes não são reconhecidos nem pelo público e nem pelos seus gestores, que às vezes mudam por questão política, por exemplo. Mas isso às vezes cria um desequilíbrio. Às vezes as pessoas começam a trabalhar menos, a se dedicarem menos. Isso não é nem todo mundo, obviamente, mas não é incomum um certo desânimo, um certo fazer burocraticamente, um certo não vou dar o meu melhor, até porque minhas condições não são as melhores aqui, né? E essas pessoas adoecem. O Renato Chan, que é um colega, mestre nosso, meu, e da professora Isabela, entre outros, mas é um grande mestre nosso, é um médico, e ele relata o número de pessoas desse setor que vem com doenças. O desequilíbrio nessa troca, inclusive numa empresa ou numa organização desse tipo, alguém que faz demais também não é bom. Aquela pessoa que está super carregada, aceita dizer, eu vou dar tudo em nome dessa organização, eu vou dar a mais, isso não é bom. Tá? Então, por quê? Porque isso cria um desequilíbrio. Ele começa a ser credor com relação a essa companhia ou essa organização. Então, isso também não é positivo. E é por isso que, às vezes, os funcionários públicos trabalham menos, porque, de fato, ganham pouco, de fato, têm poucas condições, eles trabalham menos do que o seu potencial e adoecem. Porque trabalhar é vida. A gente já vai falar disso daqui mais um minuto. O nome do médico é Renato Chambertate. Alguém perguntou aqui. Então, nós vamos falar já de profissão e de carreira, mas agora que a gente fechou essa parte da empresa, Isabela, professora, que comentários? Muito bem. Você explicou maravilhosamente um aspecto muito importante da saúde e da compreensão do trabalho do Bert Hellinger, que é a ordem, e a relação entre a ordem e o amor, que foi o que nós vimos na aula de ontem, por exemplo, em relação aos pais e filhos. Você mostrou como essa ordem é um pouco diferente dentro das empresas e também mostrou de que maneira essa empresa também está conectada a um aspecto transgeracional, né, tanto da própria empresa, no que diz respeito aos fundadores, é tudo aquilo que teve dentro da sua história, né, também as pessoas a quem ela serve e todas as dinâmicas que estão envolvidas na produção dos bens e serviços. Esse é um aspecto, né, e as pessoas que estão dentro da empresa são pessoas, e essas pessoas não estão desconectadas das suas famílias.
Então, muitas vezes, o que acontece dentro de uma empresa tem a ver com as experiências que foram vividas não apenas pela pessoa, na sua vida, na sua história de vida, mas que estão conectadas em nível profundo e inconsciente com a transgeracionalidade da família, porque isso foi um dos grandes descobrimentos do Bert Hellinger, e por isso, na nossa palestra de hoje, nós estamos falando da visão sistêmica e integral. Então, a parte sistêmica é essa que, de uma certa maneira, eu posso até ter uma compreensão racional dessas ordens, e ou eu vou fazer uma consultoria, ou eu vou organizar a minha empresa, ou eu vou, na hora de construir o meu produto, eu vou estar observando para os aspectos sistêmicos. Mas existe um outro aspecto sutil, que, como o Guido colocou, existe esse campo de informação que ele existe de uma certa maneira e nos permite, através desse caminho de conhecimento que o Bert Hellinger construiu, que nós acessemos esse campo de informação, mas vejam bem, ele também pode ser acessado por meio onde a gente começou no dia de hoje. Esse aspecto sutil, ele também está presente através das nossas imagens interiores, né? Afinal, nós experimentamos estar no mundo através de um aspecto que é a consciência. Então, acho que um dos grandes elementos que o Bert Hellinger trouxe para a compreensão da vida e para a compreensão das dinâmicas que acontecem na família, nas empresas e na sociedade, é uma consciência da consciência. O que é a consciência? Então, ele percebeu, depois de ele ter, como é que eu posso dizer, de certa maneira, trabalhado, pesquisado, investigado de maneira fenomenológica, ou seja, a fenomenologia estuda de que maneira os fenômenos se revelam à minha consciência. Então, durante 6 anos e meio, ele se perguntou o que é a consciência? De maneira aberta, sem querer uma resposta, sem procurar uma resposta racionalmente. Ele esperava que essa resposta se manifestasse para ele e observava o que acontecia na sua própria consciência e na consciência das pessoas que ele estava se relacionando. E ao observar isso, ele percebeu que muitas vezes aquilo que leva as empresas a um fracasso, tanto se relaciona à história transgeracional da família, mas que essa história também, muitas vezes, ela se revela por meio de imagens, ou seja, eu posso perceber que tem uma determinada imagem, por exemplo, que a minha mãe diz para mim, olha, dinheiro não nasce em árvore. Se minha mãe diz que dinheiro não nasce em árvore, que imagem que se constrói dentro de mim acerca da prosperidade, né? Então, isso é muito importante. E qual é a imagem primordial? Qual é o relacionamento primordial? É o relacionamento que nós temos com a nossa mãe. Então, quando você olhou para dentro de você e você olhou para sua mãe, como você estava em relação à sua mãe? Como você estava? Essa é a atitude básica que você tem em relação ao seu próprio sucesso e, de um modo geral, as empresas, por exemplo, são sempre representadas dentro de uma colocação familiar por uma mulher, justamente porque é como se as empresas também tivessem uma alma feminina. E ao trabalharmos com essas imagens interiores, nós podemos colocar, de uma certa maneira, essas imagens interiores em movimento, de olhos fechados, fazendo aquilo que nós chamamos de constelações interiores, como nós vimos agora, ou seja, às vezes apenas de sorrir para minha mãe, ou agradecer para minha mãe, em pensamento, já se coloca em movimento uma força que depois eu posso, de olhos abertos, ao olhar para a minha vida, para a minha profissão e para a minha empresa, eu ter uma atitude diferente. Então, as pessoas não estão desconectadas da empresa e a empresa também faz parte desse passado transgeracional. Então, o Bert Hellinger ele fez descobrimentos sobre a ordem e o amor, mas também sobre o funcionamento da consciência, ou seja, desses aspectos sutis que ficam armazenados dentro do nosso nível inconsciente, que Bert Hellinger chamou de nossa consciência coletiva, que abrange todos esses aspectos transgeracionais, e nos mostrou como trabalhar com essas imagens. Por exemplo, ele fala de um processo de purificação. O que seria isso? Não é no sentido de que eu vou lavar essa imagem, digamos assim, mas é um conceito que vem da mística cristã ocidental, mas que tem a ver com, por exemplo, assim, olha, a minha mãe não é a mãe certa para mim. Como assim?
existe alguma mãe ou existe algum pai que não é a pessoa certa? Então, à medida que eu começo a me harmonizar com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, a gente vai retornar para um estado de mais conexão com a vida. E é esse estado de conexão que o Guido colocou de maneira maravilhosa em relação a como os empresários são perceptivos e como os empresários estão a serviço de algo muito maior. E as empresas, e nós não podemos deixar de perceber esse aspecto, porque a nossa existência é uma existência efêmera. Tudo começa, tudo termina, inclusive as empresas também morrem, têm finalidade, e elas também terminam. Então, eu acho que também uma grande contribuição do Bert Hellinger foi essa, o relacionamento primordial para o sucesso na vida, na profissão, é a mãe, e o Bert Hellinger retorna isso, mostrando que o nosso primeiro grande sucesso é nascer. Ou seja, o que significa esse nascimento em termos de uma força para uma pessoa empreender ou para que a empresa possa ter essa força de maneira coletiva? No nascimento, fazemos força, eu e mamãe. Ou seja, para nascer, se eu não fizer a minha parte, eu morro. Então, exige uma postura ativa. Mas também, quando eu nasço, que existe esse processo de separação da mãe, e eu olho para minha mãe, aquilo que eu havia experimentado inicialmente como uma união, e uma união que, imaginem vocês, tudo me é suprido. Então, dinheiro nasce em árvore. Quando eu estou dentro da barriga da minha mãe, todo o meu sustento nasce em árvore, compreendem? Então, quando eu saio da minha mãe, por isso o nosso primeiro grito, Bert diz assim, é um grito de sofrimento, porque nós também experimentamos a separação dessa mãe. Mas, se esse movimento de saída do mundo interno da minha mãe para o mundo externo, que é a vida, que é o mundo, e de uma certa maneira representa a profissão, quando eu saio para esse mundo e eu olho para minha mãe, ou seja, eu posso fazer essa conexão com a minha mãe, estabelecer uma conexão afetiva, uma conexão tão importante, por exemplo, como uma conexão física com o corpo, né? E por isso, o nosso segundo grande sucesso é amamentar. Entende? Ou seja, eu vou atrás do meu alimento, eu vou atrás do meu sustento, eu vou atrás do meu dinheiro, eu vou atrás do sucesso da minha empresa. Então, eu comento tudo isso, talvez numa perspectiva mais feminina do que a perspectiva do Guido, mas trazendo para vocês que todos esses fatores estão imbricados e fazem parte tanto do nosso sucesso pessoal como do sucesso das nossas empresas. Então, a perspectiva da visão sistêmica integral e fenomenológica do Bert Hellinger é essa, é uma que procura unir todos esses aspectos e também, a partir de determinados procedimentos, nós podemos ver aquilo que é mais essencial e que está atrapalhando a esse sucesso, que pode ser uma imagem interior, que pode ser uma informação desse campo de informação, que pode ser um fator que, como o Guido colocou numa consultoria, e eu percebo que existe um desrespeito da hierarquia, que eu percebo que o equilíbrio de dar e tomar não está em ordem, compreendem? São aspectos amplos, dinâmicos, e que nós hoje aqui estamos dando apenas um primeiro start, uma primeira pincelada, mas que é um campo fantástico de aprendizado, de conhecimento e muito útil, mesmo para as pessoas que não sejam ou queiram ser empresários. Super. Professor, obrigado. Na verdade, eu entrar em abundância, foi um pouco um spoiler, hein, Isabela? Brincadeira, não, mas o que, eu estou brincando, o que a Isabela está trazendo é maravilhoso, que é a ligação, a conexão entre a empresa e os indivíduos que lá estão, todos, não importa, e quando a gente faz constelações, como isso aparece. E aí a gente volta, é o indivíduo e o coletivo que é integral, né, que a professora falou. Então, realmente, esse aspecto não podemos nunca nos esquecer. Mas eu queria concluir só um pouquinho sobre a empresa, porque a Daiane perguntou aqui, como funciona na prática esse trabalho dentro da empresa? Então, falando ainda de empresas, nós podemos fazer uma constelação, um empresário ou um diretor, normalmente alguém que tem algum tipo de comando
na organização. E nós podemos, por exemplo, colocar um problema do tipo, parece que a empresa não está indo bem, podemos, naquela constelação, falando na prática, por exemplo, colocar clientes, fornecedores, funcionários, pessoas que representam essas áreas, a gente começar a ver onde está o problema. É um problema de produto, é um problema de nossa percepção no mercado, é um problema do ânimo dos nossos funcionários. Então, nós podemos, por exemplo, usar esse trabalho antes de escolher alguém, uma pessoa, fazer uma contratação, ou escolher entre duas pessoas que queremos promover uma das duas. Podemos colocar no sistema com representantes, normalmente são pessoas de fora da empresa, para que não tenha uma certa poluição, né, dos resultados, e pode ficar evidente a pessoa que é mais adequada para aquele cargo, né, ou para aquele lugar, tanto uma pessoa interna como externa. Então, podemos usar essas técnicas para, em geral, ver problemas da empresa e tentar entender sua origem, tentar mudar algo. Podemos usar para contratações, para tomada de decisões, como, por exemplo, compramos aquele concorrente ou não, abrimos uma fábrica nova ou não, e eu já usei em cada um desses casos. Então, não sei, Daiane, se cobri sua pergunta, mas era isso. Mas eu queria caminhar rapidamente para isso que a Isabela trouxe, que acho uma coisa tão fundamental, que essa coisa do sucesso, né, e tanto das pessoas como das empresas, está ligada realmente à mãe. Mas, antes, falando de carreira e profissão, o Bert dizia que nós temos, na verdade, 3 missões. Uma delas seria o desenvolvimento pessoal, como se fosse, espiritual, algo que a gente tem que aprender na vida, crescer nesta vida, é parte da nossa evolução, quase que da alma. Uma outra área uma outra missão é dentro da nossa família, não no sentido de salvar a nossa família, mas sim, naquele lugar onde me insiro, meu lugar, aquele lugar é um lugar específico e, em geral, naquele assento, tem a propensão de se ter de trazer uma certa bagagem, tanto positiva ou negativa, chamemos assim, desafiadora ou de facilidade. Então, sempre tem algo para eu, dentro do contexto da minha família, perceber, algo que eu posso curar em mim e que indiretamente vai beneficiar a minha família. E a outra que foi até chamada de espiritual, que é um pouco estranha essa palavra, é o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho, ele é como nós trocamos com o planeta. Eu tenho uma educação, eu tenho vida, e aí a forma como eu devolvo, mesmo que eu for pago por isso, mas a forma como eu interajo com o mundo, troco com o mundo, é via minha profissão. Por milênios, por exemplo, as mulheres, o planeta precisava ser povoado, sua principal função, até porque as mulheres tinham 10, 12 filhos, as famílias, né? Era uma função espiritual, no sentido de, sem aquela função, sem essa troca da família, de organizar as coisas, de cuidar dos filhos, o mundo pararia, literalmente. Mas hoje evoluiu, a sociedade evoluiu, as necessidades evoluíram, o número de filhos caiu, então as mulheres hoje, muitas, têm uma missão de trabalho tão ou mais importante, ou às vezes não são nem mães. Isso tudo está evoluindo e mudando com o tempo, né? Mas essa troca é vida. Às vezes, tem um político inglês famoso que dizia, quando eu vejo alguém se aposentando, eu tenho medo que vou vê-lo na sessão, né, da mortuária, né, dos anúncios de mortes, porque quando a gente se aposenta, é gostoso, mas, por outro lado, cortamos um pouco essa ligação de vida, vital, troca. O ideal é, quando a gente se aposentar de uma função qualquer, inventar outra, né? E trazer algum outro conhecimento, alguma outra contribuição que você pode dar para o mundo e se manter trocando o máximo que der, porque isso é vida. E procurar sentido em tudo. Às vezes o sentido é numa coisa pequena, fazer uma planilha. Às vezes as pessoas pensam em sentido como algo muito grande, nossa, né? Mas nem sempre esse é o caso. Às vezes a gente pode achar sentido e nos plugar no maior, nas atividades menores do dia. Essa planilha, se eu fizer, está conectada com
essa instituição de ensino, essa instituição de ensino está ensinando e trazendo informações para as pessoas, mudando suas vidas. A planilha é chata, mas aquilo que eu faço está plugado em outro lugar. Esse olhar na minha carreira, no meu dia a dia, é muito importante. Me dá sentido na energia e, em geral, aumenta a minha chance de crescer. Em vez de eu ficar lá falando, mas eu sou abaixo, isso é pequeno para mim. Ok, se todo dia só fizer planilha e sou um cientista nuclear, ok, provavelmente estarei no lugar errado e aí é hora de procurar um outro lugar. Queria retomar isso que a Isabela falou, que é a coisa mais importante do dia, sem dúvida, que é o sucesso está ligado à mãe, né? E como dizia o Berto, o sucesso tem a cara da nossa mãe. Por isso a Isabela fez essa visualização perfeita. Como está nossa mãe, quando a gente olha para ela, né? Como é que o jeito que ela nos olha é como a vida vai nos olhar. Se nós desrespeitamos nossa mãe, por exemplo, ela lá no íntimo, eu sei isso como avô e pai, né? Como é rápido a gente perceber o desrespeito e como ele não desce bem. É em sintonia com essas regras, né? Então, se ela tiver se esse sentimento for um sentimento entre nós, a vida dificilmente né, trará um sorriso para nós. Por isso que a Isabela falou, né? A nossa mãe nos conecta com abundância, fertilidade, movimento, é tudo, né, no nosso sucesso. Mas, do pai, e de novo não importa se minha mãe é uma cientista nuclear e meu pai é um poeta, isso vem da genética, são forças arcaicas, né, de milhões de anos. E não importa daquele espermatozoide, a energia que vem é mais de organização, capacidade de realização. Então, eu me lembro uma vez eu fiz uma constelação, eu era uma empresária, ela tinha um restaurante, e o restaurante não ia bem, apesar dela ser muito competente, os clientes adoraram os produtos. Era tanto um restaurante como uma entrega, né? Antes mesmo da pandemia, anos atrás, de entrega de comida, como se fosse um buffet. E o negócio não andava. E quando fizemos a constelação, ficou evidente na hora, um ponto que a professora Isabela falou, né? A ligação entre a empresa e algo que estava acontecendo com a pessoa, né? Aqui do lado. Então, ficou evidente que ela tinha um problema com o pai. Então, é engraçado, a conexão dela com a mãe era ótima, claramente, respeito, união, aquela amorosidade que flui, né, quando tem estamos no nosso lugar pequenos, né, diante dos nossos pais. E aí, o que se percebeu lá? Que quem tinha ensinado ela a cozinhar? O pai. Ela estava desconectada e ela não conseguia realizar as coisas. Tinha um ótimo produto, ela tinha... Então, os dois, tomar pai e mãe, são fundamentais para o sucesso. Claro que a mãe, nesse caso, tem um lugar diferente. Mas então, né, eu acho que o próprio Bert que falava que é pequeno diante dos pais, é grande diante da vida. Por isso que, inclusive, a professora, acho, né, estou especulando, mas quando ela nos fez ficar pequenos, né, com relação ao corpo da nossa mãe, nos botar no lugar também original de como nossa relação básica com ela, né? E essa posição de humildade, sem julgamento, estar no nosso lugar, pequenos, isso é tão difícil, tem tantas camadas diferentes. No primeiro dia, me parece que a professora falou que o Bert tomou a mãe lá no final da vida dele. O pai, uma vez eu vi o Renato falar que ele achava que ele tinha finalmente tomado quando ele tinha 83, ele, Bert. Enfim, isso é o Bert, veja bem de quem nós estamos falando, é uma pessoa completamente plugada, iluminada mesmo nessa percepção de consciência. Então, imagina nós, meros mortais aqui. Então, é um trabalho para a vida. Quando você achar que você tomou os pais, ficou no seu lugar, ficou pequeno, pense de novo, dá para melhorar 10 vezes mais. Precisamos obedecê-los como adultos? Não. Precisamos concordar com eles? Também não. Mas ter um respeito profundo e um cuidado extremo dessas regras e essas ordens,
Outro dia nós falamos sobre ajudar os pais. Como fazer isso sem desrespeitá-los? É difícil, né? Quando eles, por exemplo, ficam mais velhos. Então, se você quer estar no fluxo do sucesso, nessa abundância fácil, nessa leveza, comece com sua mãe, como foi dito logo antes. Eu queria falar um pouco dessa coisa da abundância, antes de falar do dinheiro. A abundância é uma condição, ao meu ver, é um estado de espírito, não é uma condição econômica. É um lugar onde eu acho, primeiro eu aceito o meu destino, qualquer ele seja. Isso não quer dizer que eu não possa mudar a minha vida, mas eu aceito quem eu sou e onde estou. Eu adoraria ser o Federer, sabe, aquele campeão de tênis. Tem alguns problemas, eu não jogo tênis, e então nem raquete possuo, e acho que passei um pouco da idade. Mas eu adoraria ser ele. Só que os nossos destinos são diferentes, eu trago outras coisas para o planeta, a minha vidinha, qualquer que seja, ridícula comparado com o Federer, não me permite esse arrumo. Então, reconhecer nosso destino, perceber que nós temos nosso lugar na vida e que, então, ter essa dualidade, para eu me sentir abundante, e aí a vida me dá abundância, diga-se de passagem. Primeiro, eu aceito quem eu sou e onde estou na vida. E eu tenho fé que a vida vai me dar aquilo que for necessário. Essa é a outra metade da abundância. Fé. Porque isso me coloca de novo no fluxo da vida, como se fosse, no caso do sucesso, conectado com minha mãe. E, em última análise, é estar conectado com minha mãe, porque é estar conectado com aquilo que é a minha origem, quem eu sou, meu destino, minha genética, né? E aí traz fluidez, leveza, e o que necessário vem. Me lembra a parábola de Jesus Cristo, né? Dos pães e dos peixes que se multiplicavam. Então, um grande mestre que está conectado é um pouco uma mágica, né? É um milagre, mas é um símbolo que diz: quem está conectado com a vida, nunca lhe falta nada, e se precisar, virá. No limite do limite, no limite, nossa saúde é assim. O dia que a gente conseguir ir evoluindo, tanto na medicina tradicional, como, por exemplo, na sistêmica, onde eu percebo coisas que estão acontecendo no meu corpo, me abro para o que eles vêm me ensinar. No limite do limite é a saúde perfeita. Então, na abundância, quanto mais estamos cientes do nosso lugar, cientes do nosso destino, dizemos um grande sim para isso e temos fé. Eu vou fazer minha parte, vou trabalhar, vou tentar fazer tudo o que eu posso para viver melhor, para me defender. Claro, podem vir coisas enormes, guerras, coisas que são tão maiores e podem nos atropelar. Mas na normalidade, isso que traz abundância. E eu queria falar, só para fechar, e aí abrir mais para, inclusive, queria ouvir a Isabela e outros que queiram fazer perguntas ou comentários também, falar um pouquinho do dinheiro. O dinheiro. E ele tem uma função, né? O dinheiro, ele está lá, está aqui, para facilitar trocas e para ajudar ao mundo crescer. Porque eu poderia dar uma aula, sei lá, um curso de constelação cada vez que eu vou cortar o cabelo para o meu barbeiro, mas é um pouquinho complicado esse escambo. Não sei quantos cortes de cabelo eu precisaria fazer antes de conseguir dar o curso ou vice-versa. E aí, o dinheiro, ele é um facilitador, ele faz fluir as trocas. Esta é a função do dinheiro. A gente gostaria que nos trouxesse segurança, a gente gostaria que nos trouxesse conforto, a gente gostaria que nos trouxesse possibilidade de fazer coisas que me dá prazer. E ele faz tudo isso, mas a sua principal função é essa. Então, sempre se pergunte se o dinheiro está fluindo e para onde está fluindo, porque essa é a função dele. Então, alguns comentários. Nós todos temos narrativas, a professora mencionou isso, pré-conceitos, né? Ela mencionou, não sei o quê, ou, por exemplo, sei lá, só desonesto é que ganha dinheiro. Bom, esse pensamento, você falou né, Isabela, me lembro qual foi.
Dinheiro não dá em árvore. Isso, perfeito. Dinheiro não dá em árvore, né? Então, esse pensamento, ele é ao mesmo tempo limitante, embora ele tenha claramente uma base, né, racional bem razoável, mas, né, cognitivamente ok, mas, na verdade, recentemente eu fiz um workshop onde eu botava a pessoa A para representar o dinheiro da pessoa B, que não se conheciam, né, e depois trocavam. É muito interessante ver, porque aí o campo nos mostra como nós olhamos o dinheiro e como ele nos olha. E é interessante como nós somos cheios de preconceito sobre dinheiro. Nós queremos muito dinheiro, mas é como eu querer namorar alguém e atrás das suas costas só ficar falando mal. Ah, eu gostaria de namorar fulana. Ah, mas ela é muito pouco honesta. Ah, ela só vai com homens ricos e por interesse, sei lá, não importa, X, coisas, né? Então, a mesma coisa com o dinheiro, a gente quer muito aquele dinheiro, mas, por outro lado, nas nossas narrativas, eu, se fosse dinheiro, ficaria chateado na maior parte das pessoas. Então, ele flui onde ele é bem-vindo e onde ele é necessário, né? Então, e às vezes numa constelação botamos o dinheiro e a gente percebe que ele tem é como se fosse uma vida, né? Então ele deve ser amado e desejado, mas sem, de um lado, esse desprezo. Então, olhar essas narrativas é bem legal. Como é que é isso? O que eu penso mesmo, né? Muitas vezes são adotadas da nossa família e tal, da nossa sociedade. Mas, do outro lado, ser um desejo quase carnal que as pessoas às vezes têm com o dinheiro, porque ele não quer ser de propriedade de ninguém, ele quer fluir. Interessante até, eu queria trazer, eu tenho um amigo muito, muito rico, que tem uma empresa, só ganha dinheiro, estou dando mais dividendos, enfim, o cara, né, um empresário de 40 anos, que ele trabalha para criar essa empresa, ela ir bem, está ótimo, mas eu vejo que não há um mês, quando não é mais frequente, são muito íntimos, ele me liga para dizer, Guido, eu não dormi ontem à noite, que o dólar subiu e o real fez, e se o Brasil for todo para o espaço, ele tem uma angústia. Dinheiro é o Deus para ele, é tudo, e não quer perdê-lo, e ele sabe, internamente a gente sabe, que o dinheiro não é para ser represado, é para ele fluir, é para ele servir a sociedade, e não só a família dele. Então, é interessante, quem tem dinheiro morre de medo de perdê-lo, porque ele corre, ele flui através dos dedos, e é isso mesmo, que ele está sempre procurando um lugar onde possa facilitar trocas. Tanto é que tem um movimento interessante, né? Você vê o Bill Gates, o Warren Buffett, homens de 60 bilhões de dólares, números que a gente não tem uma dificuldade para... que doaram 90%, 95% em vida para instituições, caridade, pesquisa. A ex-mulher do Bezos, que é o dono da Amazon, ganhou 36 bilhões no divórcio. Nos últimos 5 meses, acabou de dar 6 bilhões de dólares e vai continuar dando até ficar com pouco. E esse movimento já tem até estruturado nos Estados Unidos, está começando a acontecer aqui também, porque as pessoas mega ricas intuitivamente começam a perceber que elas vão ter, no futuro, pessoas doentes nas famílias, vão ter dificuldades outras, dificuldades psicológicas. Acumular dinheiro por acumular parece não ser algo que é tão natural. Dito isso, um comentário final sobre dinheiro. Quando alguém tem dinheiro e aplica no mercado, muitas vezes também a gente já tem uma opinião. Isso aí virou um aplicador, é um investidor, é sei lá, um jurista, sei lá, não importa. Mas a Petrobras, quando ela quer se financiar, ela emite um bônus, ela espera que alguém compre aquele bônus para que ela possa pegar aquele dinheiro e se financiar. Ou emite ações para isso. Então, esse olhar também tem que ser moderado, olhando que é incrível a sabedoria da vida, mesmo no capitalismo moderno, esses acúmulos de capital parece também servem para depois poderem ser jogados nas empresas e o país Brasil, se os investidores pararem de comprar seus títulos, ele para. Então, também quem acumulou dinheiro tem essa função de investir.
para que o dinheiro volte, flua, seja usado pelo país para outras coisas, né? Então, eu paro por aqui. Desculpe, estamos chegando perto da nossa meia hora aqui, né, do final de 1h30. Isabela, eu falei de mais outros assuntos. Você quer comentar? As pessoas querem botar alguma coisa no chat? Fiquem à vontade. Eu acho que é necessário falar sobre uma outra coisa muito rapidamente, antes da gente responder as pessoas que estão aqui, que é algo também que é muito essencial do compreensão do Bert Hellinger, que o Guido tocou levemente, que é uma postura interna. Essa postura, ela começa com uma concordância, e eu achei lindo, Guido, quando você disse assim, quem eu sou, aonde eu estou, né, e confiar, ter fé, que é mais ou menos assim, que é essa fé primordial que a gente acaba, muitas vezes, perdendo ao longo da vida por vários traumas, ou por identificação com a realidade contextual, mas que a gente experimenta de maneira tão linda dentro da mãe. Então, Bert Hellinger nos ensina uma postura, que essa postura é uma postura que facilita absolutamente qualquer coisa na vida e que desenvolve uma qualidade muito importante nos dias de hoje. Nós precisamos ter contato com a intuição também, para tomar a decisão daquilo que é necessário. Então, essa postura, Bert Hellinger chamou de uma postura fenomenológica, e é uma postura, em primeiro lugar, de não julgamento. E ela concorda com absolutamente tudo da maneira como como o Guido colocou ali. Ela se coloca diante do que quer que seja, sem nenhuma lástima, ou seja, eu concordo com a família em que eu nasci, com o destino, eu percebo que existe dentro da minha família um certo talento transgeracional, tem algo dentro da vida que quer se realizar através de mim, com a minha profissão e com essa empresa. E, ao me colocar sem julgamento em relação à vida, vejam bem, o que acontece com o julgamento? Quando eu julgo disso, isso serve, isso não serve, o que aconteceu com a minha abundância? O que aconteceu com a minha quantidade de possibilidades? Ela diminuiu. Então, essa postura de abertura, de concordância, de gratidão, de contato com a realidade, porque a vida nos dá limites e possibilidades. Quando uma semente é colocada na terra, ela precisa da água, ela precisa da nutrição, mas como bem lembrou o Guido, nós também temos limites no país que nós nascemos, na cultura, na época, ou seja, e é concordar com aquilo que tem de nutrição, que vem da mãe, e aquilo que tem de limite, que é, de uma certa maneira, o pai, que é quem nos dá o sentido de realidade, a capacidade de resistência, de resiliência e a força para viver dentro da vida. Então, o convite que Bert Hellinger nos faz é para olhar para a vida sem julgamento, com esse espírito de concordância, de gratidão, como nós experimentamos em relação à nossa mãe, ao nosso pai, de conexão com essa amplitude do universo, e por isso ele fala de uma compreensão espiritual, ou seja, uma compreensão que inclui tudo, porque assim é o universo. Quem sou eu para dizer que isso tem ou não o direito de existir? E a água, ao fluir, ele fala, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Eu posso confiar nesse fluxo da vida, porque logo ali vem uma pedra e eu vou mudar o meu rumo. Por mais que muitas vezes a minha rigidez, do meu caráter, do que quer que seja, eu vou bater, não, mas eu queria que essa pedra fosse diferente. Mas ela está ali. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade da água, porque esse caminho que vai me levar ao mar, que vai me levar à completude, essa plenitude que é, na compreensão de Bert Hellinger, uma realização espiritual, mas não numa coisa esotérica ou religiosa, não. A realização espiritual é você aqui na Terra, bem com a sua família, com seus amigos, com a saúde na sua parte financeira, a serviço através da sua profissão, a serviço através da sua empresa. Então, Bert Hellinger tem frases assim impressionantes. E ele diz uma em relação à abundância, Guido, não sei se você se lembra dessa, mas ele diz assim, a pobreza começa no espírito e termina no espírito. E o que é que isso significa? Que absolutamente todas as realizações que nós temos na nossa vida, através da nossa profissão, através do nosso trabalho, são realizações espirituais, ou seja, envolvem de nós um crescimento psicoespiritual.
E psique, o nome de psique é alma. Então, é esse o sentido do trabalho do Bert Hellinger, nos reconectar com essa infinita possibilidade que está ao nosso dispor e nos ensinar o caminho para fluir com a vida em direção à plenitude. Então, eu acho, Aline, que a gente tem perguntas aí, né? E temos 8 minutos e eu acho que dá para a gente responder um pouquinho. Eu vi que algumas delas vocês foram respondendo, né, Guido, no decorrer da conversa. Tem alguém mais que gostaria de fazer alguma pergunta nesses últimos minutos? Pode colocar no chat para a gente, por favor. Ou que não foi respondida, né? Às vezes ou que não foi respondida, me ajude a sinalizar, né? Tem uma aqui da Lia que diz essas novas construções, né, da constelação são aplicadas para empresas também, ou utiliza-se apenas a constelação no formato inicial? Não, também para empresas, a minha experiência, eu sei o que acha a professora, mas na minha experiência, sim, hoje tem constelações empresariais, onde é mais silencioso, parece que se vai mais na essência, às vezes as coisas são mais sutis do que talvez as primeiras formas de constelação. Dito isso, como é muito prático, às vezes é um pouquinho, lembra um pouco mais as práticas antigas, mas acho que a constelação evolui em todos os campos mais ou menos na mesma direção. Não sei se você concorda, professora. Perfeitamente, mesmo porque nós sabemos, até mesmo no início do trabalho das constelações familiares, porque existe uma parte da origem delas que vem da escultura, ou seja, começava tudo com essa imagem que eu tenho, por exemplo, da minha mamãe, do meu papai, da minha família, e construiu uma escultura, efetivamente. É assim que se dava dentro da psicoterapia, dentro da terapia familiar. Mas o que acontece? Logo, Bert Hellinger percebeu que havia um movimento, havia um fluxo, e as transformações iniciais, Bert Hellinger observava em relação às constelações, duravam 2 anos, porque, na verdade, eu tenho uma imagem inicial do que quer que seja e uma imagem final do que quer que seja. E essa transformação, quando ela era realizada por meio dessas constelações que nós hoje chamamos constelações clássicas, né, que são constelações mais estáticas, com mais palavras, que é como a Lia está se referindo, elas tinham um efeito de 2 anos. As novas constelações, que essas constelações que Bert Hellinger chamou inicialmente de movimentos da alma, ou constelações agora completamente silenciosas, onde se percebe a sutileza do movimento, dessas imagens, como são, em vez de serem fotos, digamos assim, que eu sou de comunicação, são vídeo, vamos dizer assim, né? Elas têm um movimento, elas têm um efeito que dura muito mais. E para nós é importante uma única coisa, e eu digo para vocês, o que é que pode ajudar você a se dar um passo adiante em relação à sua mãe. Esse próximo primeiro passo é aquele que vai te conduzir adiante na sua prosperidade, na sua vida. Fico muito feliz com essa pergunta, porque esclarece algo muito importante, porque às vezes as pessoas acham que a constelação realmente é restrita ao campo psicoterapêutico, que aqui a gente também entra em contato com a dimensão sutil. Com Tivemos certeza. uma pergunta. O Domingos... Desculpa, Aline. Imagina, pode continuar. Desculpa, tinha uma pergunta lá atrás, Aline, que o Domingos está me cobrando com toda a razão. Eu não tinha visto. Perdão, Domingos. Ele estava dizendo, me referia à fabricação de armas, ele está dizendo, peraí, uma empresa que produz veneno, né? Como é que ela pode ter seu lugar na vida? Porque é contra a vida humana, né? E sim, isso faz parte da vida, né? A nossa vida hoje tem ainda o assassino, você vai dizer, bom, mas eu não vou deixar o assassino ser livre, né? Digamos assim, se eu puder evitar. Mas tudo que está na vida tem uma função e a dificuldade nossa como consteladores e como seres humanos é dizer um grande sim, e aí tratar de tentar melhorar. Mas primeiro o grande sim. Então, eu não sei porque a vida permite que tenha empresas que fabricam venenos, mas claramente permite, tanto que há. E se tem aquela coisa, ela tem o seu lugar. Isso não quer dizer que eu não possa votar a favor de um político que vai fechar aquela fábrica. Posso. Isso não quer dizer que eu não posso fazer uma campanha contra e defender meus
vamos dizer assim, meus ideais. Mas, do ponto de vista sistêmico, se isso existe, muita coisa é contra a nossa saúde e vida, né? Muita coisa na vida, muito. Mas a vida tem uma visão de milhões de anos indo para frente, de evolução, claramente. E ela não... Parece que essas coisas são menores e vão mudando e vão se transformando, mas aos poucos, né? Termos sociais. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas... Temos mais 1 minuto, temos 2 minutos, não sei se tem bastante perguntas aqui ainda. Alguém estava perguntando se tem alguma forma de... algum exercício sistêmico, não sei se você quer responder, Isabela, que possa ajudar a arrumar um emprego. Se quiser eu respondo, mas fique à vontade também. Responda você, porque eu acho que eu dei o essencial. Vamos lá, vamos levar agora você que é o homem, o prático. Não, eu te garanto que tem muitas mulheres mais práticas do que os homens. Eu diria quase que a maioria, né? Então vamos lá. Bom, não tem um exercício específico. Acho que a solução é isso que a professora falou. A fonte... as coisas na constelação, de vez em quando, elas mudam assim, rápido, mas de uma forma geral... Estou mudando algo que é profundo, que é de essência, demora. É como terapia tradicional. Sim, eu posso sair de uma terapia tradicional, algo foi trazido à minha consciência cognitiva, e eu, tá, raramente na segunda-feira, no dia seguinte, eu mudei como pessoa. Ali começa um processo que me leva a começar a agir diferentemente por consciência daquilo que eu vi. Da mesma forma, na constelação, é um processo que inicia, por exemplo, com um exercício sistêmico. Uau, olha isso aqui. Nossa, isso sempre exige de mim um passo, um movimento. Essa consciência, ela convida a eu fazer algo, para que ela comece a se botar em movimento de forma mais efetiva. Então, eu diria, parafraseando a Isabela, a professora, foque na sua mãe, tomar essa sua mãe, em olhar para ela e como você olha para ela, que com o tempo o efeito disso é poderosíssimo, né? Um exercício específico para o meu emprego, não. Embora tenha exercícios, por exemplo, onde eu possa olhar por que eu estou com uma dificuldade. Isso pode ser ligado à mãe ou não. Às vezes tem outros elementos, mas um específico para arrumar emprego, eu teria dificuldade de identificar. Eu gostaria de acrescentar que a chave aí é uma postura, e eu gostaria, já que nós estamos aqui no último minuto, e é essa postura de reconhecimento, né, desse limite que a vida está colocando, que às vezes é a falta de emprego, a falta de dinheiro, ou as dificuldades de qualquer maneira, essas limitações estão aí para ajudar nesse processo de crescimento, né? E eu gostaria de terminar o dia de hoje, essa semana de lives, com uma citação de Sophie Hellinger, porque nós não podemos falar do Bert Hellinger sem também nos lembrarmos que ele teve um grande, grande amor, que foi a sua esposa Sophie Hellinger. E ela tem uma frase que eu acho que é a chave para quem quer encontrar o emprego, acho que é a chave para quem quer, o que quer que seja nessa vida. Ela diz assim: a gratidão é a chave que abre todas as portas. Então, eu agradeço à Finatec, agradeço ao universo por ter nos dado essa oportunidade, agradeço ao Guido por ter nos dado essa noite maravilhosa, né, com essas palavras que, assim, para mim está sendo um primor, e nem sempre fácil, né, Guido, mas, assim, um primor a gente poder experimentar também o relacionamento entre o homem e a mulher, porque a vida é feita dessa polaridade, e para mim foi um prazer, Guido, apesar de todos os pesares que a gente possa ter tido ao longo desses dias, né, toda a organização sempre é muito estressante, foi maravilhoso, eu estou muito feliz e muito agradecida. Isabela também, eu estava pensando a mesma coisa, como tudo na vida, se a gente olhar o que a gente aprende, né, do processo, é o mais rico, né? E foi maravilhoso, essa semana foi fantástica, aprendi também de montão, objetivamente, ouvindo você falar, um montão de luzinhas acendem na cabeça da gente, né? Então, muito obrigado a você, muito obrigado à Finatec, a vocês foram Sandra, Aline, Pedro, o pessoal que ajudou, foi fantástico, e a quem assistiu. Muito, muito obrigado mesmo, foi uma experiência excelente. Isabela, vamos fazer mais.
Exatamente, fiquem aí ligados, né, Aline? Vem mais coisas por aí, não é isso? Exatamente, eu quero agradecer também, em nome da Academia Finatec, e aí vou falar agora, porque eu já recebi umas mensagenzinhas privadas aqui, querendo saber dos nossos contatos. O nosso site é www.academiafinatec.com.br. Eu vou deixar aqui disponível no chat o meu WhatsApp também, caso alguém queira falar conosco, comigo, com a Sandra, pode falar que eu encaminho as mensagens e dizer que sim, temos vários projetos para acontecer. Mais um motivo para vocês nos acompanharem nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, que as novidades serão postadas lá, e eu sei que também nas redes da professora Isabela, do Guido, e é isso, estamos à disposição, foi muito bom ter vocês aqui, e em nome da Academia Finatec, mais uma vez, muito obrigada, viu? Boa noite para todos. E só